Olá, gente amiga, que os céus toquem o seu coração. Quem está falando aqui é o irmão Ari. Iniciaremos hoje a série Um Capítulo por Dia. Por esses dias apresentaremos uma proposta devocional a partir do Evangelho segundo Mateus. Os evangelhos podem ser descritos como a biografia de Jesus Cristo, cujo propósito é narrar a história dos seus ensinos e de suas obras, e o modo como ele, por sua morte e ressurreição, construiu um caminho conhecido como Boas Novas ou Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. Possuindo um conteúdo tão singular, é de se esperar que a narrativa inicial dos evangelhos possua idêntica singularidade. Sendo assim, o capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus tem o seu início a partir de uma narrativa, cuja essência é a descrição da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, conforme Mateus capítulo 1, versículo 1. Alguns aspectos são fundamentais nesta genealogia. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, a genealogia de Jesus Cristo, de acordo com Mateus, tem o seu início com Abraão, conhecido como o pai da fé, o que pode, por exemplo, ser comprovado em Romanos capítulo 4, versículo 11. Portanto, pode-se afirmar que a fé é o primeiro aspecto da genealogia de Jesus Cristo. O segundo aspecto desta genealogia, conforme apresentada por Mateus, é a inclusão de Davi, o mais conhecido dos reis do povo de Deus. Observe esta palavra, rei. Este Davi descrito aqui é rei. Portanto, há uma alusão a reino. Num certo sentido, é razoável então afirmar que o reino é o segundo aspecto desta genealogia. Por fim, o terceiro aspecto da genealogia de Jesus Cristo, conforme apresentada pelo evangelista Mateus, é o cativeiro babilônico. Por isso se diz, no tempo do exílio na Babilônia, depois do exílio na Babilônia, desde Davi até ao exílio na Babilônia, desde o exílio na Babilônia até Cristo, observe a singularidade no destaque a este episódio da vida do povo de Deus, o exílio na Babilônia. É consenso que o cativeiro foi um dos mais devastadores episódios da história do povo de Deus. No entanto, vê-se que nem mesmo os cinzentos anos do cativeiro foram capazes de impedir o nascimento daquele que haveria de ser a essência da mensagem do Evangelho. Por ser a biografia de Jesus, o Evangelho segundo Mateus descreve o modo sobrenatural com que se deu o seu nascimento. Por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 18 diz: achou-se grávida pelo Espírito Santo. O evangelista Lucas é muito específico em sua descrição acerca deste nascimento sobrenatural. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. O nascimento de Jesus Cristo foi marcado pela presença do Espírito Santo e, a partir desta presença, o poder do Altíssimo entrou em ação. A consequência desta presença e da ação do poder do Altíssimo é o que Mateus descreve como achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eis o modo sobrenatural com que foi concebido Jesus Cristo. E não poderia ser diferente, pois se a sua vida e obra foram sobrenaturais, para que assim ele pudesse assegurar a salvação de todo aquele que cresce, também deveria ser sobrenatural o seu nascimento.
É importante observar ainda que o sobrenatural não esteve restrito diretamente à pessoa de Jesus Cristo, pois, à luz do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, o sobrenatural tocou a vida de personagens secundários que interagiram com Jesus Cristo. O primeiro destes personagens foi Maria, que, como dito acima, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas não somente ela foi tocada pelo sobrenatural, pois o poder divino, por meio de um sonho inspirado, tocou José na esquina da vida para anunciar-lhe que não havia razões para temer receber Maria como mulher, pois sua gravidez fora proveniente da ação sobrenatural do Espírito Santo. Isto, por exemplo, está registrado em Mateus capítulo 1, versículo 20. Percebe-se aqui, no caso de José, que a ação sobrenatural veio para lhe instruir. Não apenas isso, mas esta instrução sobrenatural conduziu-o a oferecer uma resposta de obediência, uma vez que ele, ao despertar do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Mateus capítulo 1, versículo 24. Um grande abraço, Deus os abençoe.